E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Me chamo Igor. Galerinha, estamos aqui hoje para mais um vídeo. E, rapaziada, eu gosto pra caramba de gravar esse tipo de vídeo, porque são os vídeos que eu me sinto um economista. Meu irmão, é muita tabaquice falar um negócio desse, mas é uns vídeos que eu gosto de estar gravando porque eu falo de economia pura. E vocês sentam a bunda aí para aprender um pouquinho de economia, entender um pouquinho do que um economista faz. E isso deixa meu coração muito aquecido. Já fiz isso com microeconomia, fiz isso com estatística, fiz isso explicando o fenômeno da estagflação, só que meio que com uma análise de livro, dentre vários outros. E isso me deixa muito feliz, porque dão menos views do que outros vídeos, com toda a certeza. Mas essas views do pessoal que assiste é gente interessada mesmo em saber. E talvez esse vídeo daqui dê um pouquinho mais de view, porque eu vou estar abordando temas polêmicos, botei uma polêmicazinha aí, mas basicamente a gente e vocês vão adentrar nos slides que eu preparei para vocês. Inclusive, isso daqui tirei durante uma aula. Sim, eu dou aulas de matemática, algumas matérias de economia para um pessoal aí. Eles me contratam, eu cobro R$ 100, inclusive. Se você quiser, eu vou deixar meu número aí na descrição. Você pode entrar em contato comigo e falar que quer uma aula de economia comigo. Coisa básica mesmo, nada demais, tá certo? E, bom, então hoje vamos entender um pouquinho mais desse fenômeno da inflação e como que se calcula a inflação. Você provavelmente já viu. A expectativa da inflação para o Brasil daqui a 10 anos é X. A expectativa para o Brasil daqui a tantos anos é Y. E hoje a gente vai entender como diabos é feito esse cálculo. Eles tiram esse número da bunda? Não, é pura estatística, é puro cálculo. E hoje eu vou mostrar basicamente o cálculo que eles usam, obviamente de uma forma muito simplificada, porque os cálculos que eles fazem lá, o que os economistas fazem é doido. E também para você entender um pouquinho mais a função do economista, que é fazer esses cálculos com os dados que já temos do passado, para tentar prever o futuro. Eu falo isso em todo vídeo de economia porque eu quero encaixar isso na sua cabeça. Que economista não é o cara que fica vendo gráficos mexendo no mercado financeiro. É um cara que analisa a história para prever o futuro. A gente é basicamente os magos de Omaha. É os Warren Buffett da vida, dá para se dizer. E é isso que eu quero botar na sua cabeça. Só que a gente não tira informações por especulação. A gente tira informações por cálculo. A gente pega os dados do passado, analisa o passado e calcula lá na frente. Porém, tem às vezes que a gente precisa especular algumas coisas, porque depende muito, a economia é uma ciência humana, depende muito do ser humano. Então, hoje a gente vai ver, vai brincar um pouquinho aí com a economia. Então, já vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E minha câmera não tá coisando, velho. Pô, minha câmera não. Vamos fazer aqui ao vivo em cores, ao vivo em cores. Deixa eu remover isso daqui. Aí eu adiciono outra, ó. Saca só o que que eu vou fazer? Dispositivo de captura de vídeo. Ok. Ó, ó, apareceu. Deixa eu botar aqui de novo. Eu acho que às vezes buga com isso, mas coisa besta. Então apareceu aqui de novo, estamos na tela e lá vamos nós, prevendo o Brasil. Vamos ver o que que o Brasil vai se tornar, o que que vai acontecer. Gostaram da tecnologia? Que basicamente hoje a gente vai falar sobre inflação. Para você entender um pouquinho mais o estado da inflação, o que é a inflação, que é basicamente um imposto silencioso que cada vez mais corrói o nosso bolso, eu vou recomendar um dos vídeos que está aí no cardzinho, que é o vídeo sobre a estagflação, tá certo? Então eu recomendo que você assista. Show? Então, hoje vamos calcular a inflação pós-eleição e pós primeiro ano do mandato. Ou seja, todos os cálculos que a gente vai fazer aqui estão com um período, basicamente, para a gente prever em dezembro de 2027. Como vai estar a inflação no Brasil em dezembro de 2027. Lembrando, são vários cenários que a gente pode ter nessa parada, dá para se dizer. Tanto cenários bons, cenários ruins. Então a gente vai fazer aqui meio que um cenário neutro, dá para se dizer. A gente não sabe quem ganhou, não sabe se foi a direita, não sabe se foi a esquerda. Eu não tentei botar opinião ali na balança.
Então, basicamente, foi só pura matemática e não considerei alguns outros aspectos que eu vou explicar aqui para vocês. Uma observação que eu botei aqui, essa é uma expectativa otimista para uns, o que a gente vai ver aqui, vai ser uma expectativa bastante otimista e bastante ruim, pessimista para outros. Mas se tratando do Brasil, pelos cálculos que eu fiz aqui, é um bom. Eu fiz num cenário, pode-se dizer que pessimista. Então, se isso realmente acontecer, tá show de bola pro Brasil. Se tratando de Brasil, tá ótimo. Mas outras coisas vão pesar na balança que eu não considerei também. Por exemplo, quem vai ganhar as eleições em 2026? Qual vai ser a expectativa da população sobre esse novo político que assumiu o Brasil? Então, são vários outros aspectos que eu não considerei aqui, porque lembrando, tem um vídeo inteiro sobre a curva de Phillips antiga e a nova curva de Phillips, que vocês lembram que a atual curva de Phillips, que calcula um pouquinho sobre a inflação com a taxa de desemprego, leva muito em conta a expectativa da população sobre a inflação. Ou seja, eu não considerei muito bem essa expectativa aqui. Então, vocês vão entender no cálculo. OBS2, meu objetivo é mostrar a questão da previsão da inflação e fazer uma. Basicamente, eu escrevi errado, mas é prever uma projeção para vocês entenderem o que um economista, entre muitas aspas, faz e mostrar modelos econômicos modernos de cálculos de previsões econômicas. Ou seja, eu quero colocar na tela de vocês os cálculos para mostrar esses cálculos, como que faz, o que, que o economista faz. E leve completamente de forma educativa. Show? Não estou aqui para dar minha opinião, não estou aqui para dizer seja de direita, seja de esquerda, vota em tal político, vai ter um vídeo em específico em 2026 sobre isso, mas sai em 2026. Aqui não, aqui é números. E números é algo exato. É, 1 mais 1 é igual a 2 e acabou. Show? Seguindo, o cálculo da previsão da inflação é basicamente esse rechonchudo aqui. É esse rechonchudo aqui. E aí, vocês entenderam alguma coisa? É engraçado, já está aqui. Mas basicamente esse cálculo é a curva de Phillips que a gente tinha visto lá. Nova curva de Phillips no modelo keynesiana híbrida. É basicamente isso que a gente usa para tentar fazer uma pequena previsão da inflação. Basicamente, esse é o cálculo que a maioria dos economistas usam, o modelo de cálculo mais aceito academicamente atualmente. Acho que é o meu pleonasmo, eu não lembro o que, que eu falei. Mas basicamente, esse é o modelo, esse é o cálculo que a gente usa. Se não tivesse aqui embaixo, vocês iam estar se perguntando, Taigo, o que diachos isso daqui significa? Basicamente, esse simbolozinho daqui e isso daqui, que é inflação futura. Show? Na verdade, todo esse símbolozinho daqui é inflação futura, a gente não considera um. Aí a gente vem com esse símbolo daqui, que é basicamente 0,5 vezes expectativa da inflação. Aqui a gente pode considerar duas formas que eu vou mostrar para vocês. A expectativa da população sobre a inflação feita por modelos de pesquisa. No cálculo que vamos fazer aqui, eu considerei a expectativa da revista Focus, tá certo? Focus. Eu considerei a expectativa da revista Focus sobre a inflação. E a gente vai para esse outro bonitinho aqui, que é basicamente 0,3 vezes a inércia. Show? Aí a gente considera também o 0,2, que é esse outro bonitinho aqui, 0,2 vezes câmbio sobre commodities. A gente faz esse cálculozinho daqui. E realmente, isso daqui é uma fórmula que nem eu consigo decorar para vocês terem noção. Quando eu vou fazer provas, eu sempre boto uma fórmula já estruturada, tipo essa daqui, para eu já saber aonde eu tenho que ir, qual coisa que eu faço, onde que eu coloco tal coisa. Eu tava fazendo uma prova de contas nacionais. Minhas aulas são online, mas minhas provas são presenciais. Eu tava fazendo a prova de contas nacionais. Peguei um papelzinho, eu anotei tudo que eu me lembrava de projeção do PNB, tudo no papel. Aí quando começou a prova, foi. Mas eu anoto depois que a prova começa, então tem que ser na memória lá. Então algumas coisas fogem.
Pulando para o próximo, aqui, para a gente fazer um pouquinho desse cálculo, a gente precisa pegar o IPCA histórico. Para quem já é mais ativo, dá para se dizer, em questão de investimentos, a gente entende que o IPCA é o índice de preços do consumidor amplo. Basicamente, isso daqui representa a inflação no Brasil. Inflação no Brasil, tá ligado? E a gente pega um IPCA histórico. Normalmente, em cálculos, como eu fiz de previsão para até dezembro, eles consideram até 60 meses, que foi basicamente o que eu considerei 2020 até 2024, dá uns 60 meses por aí? É, 12, 24, eu considerei de 2020 até 2024. Mas, por exemplo, eu estou considerando a expectativa da inflação da revista Focus. Não sei se vocês lembram. A revista Focus faz essa expectativa um negócio gigantesco, pô. Quando eu fui ver no site, eles estavam pegando desde 2003 até 2024. Eu fiquei, bicho, não. Se eu for fazer isso tudinho, vai endoidar o povo. Então, eu peguei de 2020 até 2024. Basicamente, a média da inflação brasileira de 2020 até 2024 foi de 5,92%. Tá bom. A gente teve uma alta volatilidade em 2021, que a inflação chegou, não sei se vocês se lembram, mas para quem acompanha o canal, eu acho que se lembra, chegou em 10,6%. Eu falei isso no vídeo da curva de Phillips. Lembrando, eu vou deixar no cardzinho também para você assistir esse vídeo da curva de Phillips, tá certo? E tanto em 2023 quanto em 2024 a gente teve o índice da inflação basicamente igual em 4,62, que é um sinal de ancoragem parcial. Ou seja, está se estruturando entre muitas aspas. Está alto, está longe do ideal, mas está caminhando, dá para se dizer. Agradeço também aqui ao meu amigo ChatGPT. Normalmente, quando eu faço esses negócios, eu peço a opinião dele de algumas coisas, e o ChatGPT botou aqui até uma observação. O Brasil, o Brasil não voltou à meta. A meta do Brasil, obviamente, está distante. Isso daqui é uma inflação alta. Mas também não está desancorado, não está desesperado. Está tranquilo. Mas eis a pergunta: daqui para frente vai ser só para trás ou daqui para frente vai ser só para frente? Seguindo, um pouquinho sobre a inércia inflacionária. Basicamente, a inércia inflacionária é, como que eu posso dizer? O valor da média da inflação, dá para se dizer, que é o cálculo que a gente vai usar mais lá na frente. Então, para quem viu o vídeo de estatística, que vou deixar no cardzinho também, a gente pega todos os resultados das inflações dos últimos anos que a gente está calculando no Brasil e tira a média aritmética. Nesse caso daqui, 1, 2, 3, 4, 5. Pegamos todos os resultados, dividindo por 5, dá 5,92, que é tanto a média que a gente viu aqui atrás da inflação nos últimos anos, como também a gente pode chamar de inércia inflacionária. Normalmente, como coloquei aqui em cima, é usado um período maior para essa análise. A expectativa que eu vou colocar no cálculo, que é da revista Focus, eles estavam fazendo uma análise desde 2003. Eu estou fazendo uma análise basicamente de 2020 até 2024. Talvez isso puxe a inflação um pouquinho mais para cima. Por isso que é um vídeo educativo. Aqui não. Show, lá na revista Focus e em outras revistas, eles fazem um período muito maior. Show de bola? Seguindo, a gente também precisa calcular o câmbio. O câmbio é basicamente a moeda mundial, o câmbio da moeda mundial, o dólar. O dólar médio nesse período de 2020 a 2024 foi R$ 5,24. 2024 já mostra uma pressão cambial de novo, porque o dólar teve uma queda em 2023, bastante acentuada. Em 2024 teve uma pequena pressão que fez o dólar subir e puxar talvez esse resultado para cima junto com 2020. Não é câmbio inflacionário explosivo, mas também não é desinflacionário, ou seja, não está explodindo para chegar aos R$ 6, mas também não está caindo. É algo. É ruim falar que é medíocre, é ruim, porque o pessoal vai achar que está na média, mas é algo comum.
comum, pronto. Não é o ideal, mas é comum já, para padrões brasileiros. Outra coisa que a gente calcula também é a commodity, o valor das commodities. A gente, quando faz esse cálculo em uma base econômica maior, por exemplo, a revista Focus, eles consideram o agro, o petróleo, que eu estou considerando aqui, e muitas outras commodities, café, açúcar, caramba, quatro. Eu ia calcular tudo isso. Mas eu fiquei com preguiça, deixei só o petróleo mesmo. E a média, basicamente, isso daqui ainda puxei um pouquinho para baixo, que a média foi de US$ 70 o barril do petróleo no período de 2020 a 2024, foi de US$ 70 a US$ 75. Eu preferi deixar 70 porque quero ajudar o Brasil. E já tá ruim porque eu só tô usando petróleo. Era pra eu estar usando outras commodities, pelo menos duas. Mas como isso daqui é só educativo para vocês entenderem, então vai. É um negócio neutro, não tem nada de muito grande. Não empurra a inflação, mas também não ajuda a derrubar. Deixa a média. Deixa de forma comum, corriqueira. O combustível administrado segue sendo um grande risco político. Isso daqui, se a bolha estourar do petróleo, explode, é algo absurdo que pode acontecer. Seguindo, como calcular, na verdade, como calculei o fator câmbio e commodities? Já para deixar bem claro aqui para vocês, o valor do câmbio das commodities dá isso daqui, 4,6. Quando a gente for fazer os cálculos, a gente vai usar esse 4,6. Mas, Igor, como que isso acontece? Basicamente, a gente precisa seguir uma série de fórmulas. Primeiramente, pegar a variação do dólar, usando a média, que é 5,24, e também o 4,80, que dá para se dizer que durante esse período de 2020 a 2024 foi o câmbio neutro, a taxa de neutralidade do dólar, que é 4,80. A gente faz esse cálculo daqui, que é 5,4 menos 5,24 menos 4,80 dividido por 4,80 dá 0,0917. A gente quer em percentual, anda a vírgula, ninguém liga para o 17, a gente faz mais ou menos 9. Show? Ninguém liga para o 17. Me ajudem nos cálculos, pelo amor de Deus. Depois disso, a gente precisa calcular o repasse para a inflação, que a gente conhece como Pass Charge, que é o PP, dá para se dizer, no IPCA. A gente pega o 9% vezes 0,5. O que seria esse 0,5? Seria basicamente o quanto desses 9% se torna inflação quando a moeda vem para o Brasil. E a gente faz essa pequena multiplicação, coisa básica, 0,45 pp, dá para se dizer. E depois, matemática básica, somar a inflação estrutural. 4,15, que foi a inflação de lá, mais 0,45%, 4,6%. Isso daqui, câmbio, pronto, show, show, de boa, rei, tranquilo. Basicamente, expectativa. Isso daqui foi a expectativa que eu tirei da revista Focus. Lembrando, eu vou estar sempre ressaltando que eu retirei da revista Focus. Eu espero estar escrevendo o nome certo. Porém, essa expectativa da revista Focus, eles levam outra consideração de expectativa para estar fazendo o cálculo, que é a expectativa da população. Eu usei ela de forma mais prática só para acentuar aqui essa aula. Expectativa da inflação para o Brasil até um ano, daqui a 10 anos, se eu não me engano, é de 4,5%. Eu usei essa expectativa, vou fazer uns trâmites aqui durante o cálculo para considerar até 2027, e isso daqui pesa muito. No Brasil, a expectativa manda mais que o passado. Se a expectativa do Brasil com a inflação tiver muito alta, e a inflação a gente se ferrou um pouquinho, porque a gente já tá tão traumatizado com político ruim que a gente já joga a inflação lá para cima, começa a se preparar para o pior. A gente tá tão traumatizado com isso que já tá se ferrando. Mas basicamente essa expectativa pode ter mudanças de expectativa, porque vai ter eleição agora, dependendo do candidato que ganhar, dependendo do novo presidente da República em 2026, essa expectativa pode subir, pode diminuir, pode permanecer estagnada, tem vários fatores. Então, a expectativa que a gente vai usar para o cálculo é 4,50% ou 4,5%. Então, vamos para a loucura quase final. A gente vai pegar a fórmula
da inflação futura que a gente quer calcular e vamos destrinchar todas. Vamos pegar a expectativa 0,5 vezes 4,50, que é esse daqui, a gente fazendo dá 2,25. Vamos calcular a inércia agora. A inércia 0,3 vezes 5,92, que é a inércia lá da média, não sei se vocês lembram, vai dar 1,78. E o câmbio com commodities 0,2 vezes 4,60, 0,92. Após isso, vamos para continuando a loucura quase final, que é a parte mais básica. Ó, preste atenção na fórmula aqui, ó. Mais, a gente faz tudo isso e depois soma tudo. Agora que tá os resultados aqui, a gente soma tudo. Lembrando, isso tudo é em percentual. Aqui está seu percentual, mas tudo é em percentual. Somando tudo, a expectativa com a inflação futura é 4,95%. Vamos arredondar para 4,9%, porque eu estou nem aí. Então, a minha interpretação com esse cenário, a expectativa da inflação em 4,50% da revista Focus ajuda a segurar muito a inflação até o final de 2027. A inércia pesa bastante para cima. A inércia pesa muito para cima nesse cálculo, por isso que deu até algo acima do da revista Focus. O câmbio não ajuda a desinflacionar, é para ser desinflacionar aqui. Então, é pouco importa, ajuda um pouquinho o cálculo, mas não ajuda nem atrapalha. E o resultado com inflação teimosa acima da meta. Uma pequena observação aqui. A inflação pode ter essa variância de 4,9, 4,95 a 4,4 em um cenário otimista. Pode ter essa pequena variação até 2027. Lembrando, não considerei outras coisas, por isso que deu um valor tão alto. Mas creio que a inflação até o final de 2027 vai ficar mais ou menos nisso, entre 4,9% ao ano a 4,4%. Vai ficar por aí, nessa média até 2027. Esse vídeo só foi para mostrar o cálculo que é usado, mostrar que o Brasil está longe de acabar, porque tem um pessoal sensacionalista, o Brasil vai acabar, saia do Brasil, mas não, calma, o Brasil tem muito que andar ainda, e que as expectativas da população por conta da política podem puxar muito o país para baixo também, nessa econômica segurou bastante. Basicamente, minha opinião, com esse cálculo de padaria, entre aspas, que eu fiz. Eu vou dar o nome desse quadro de economista de bairros. Basicamente, o que que um economista de bairro, como eu diria? A variância pode ficar entre 4,9% ou 4,4%, 4,95% ou 4,4%, por aí, pode ficar por aí a inflação. Depende muito do cenário, vai depender muito da eleição ano que vem, mas vai ficar um pouquinho nessa margem de erro. Eu acho que não vai subir mais do que 4,95, nem vai cair mais do que 4,4. Vai ficar por aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje, creio eu. Justamente, deixa eu voltar para cá, para a câmera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho mais como é feito o cálculo. E tamo juntasso, galera. Muito obrigado. E fui. Clica no vídeo da Eduardo, assista o que você quiser agora. Show!